Olá, sexto ano. Espero que todos estejam bem, que o final de semana tenha sido bom. Pessoal, essa aula de geometria de hoje, eu vou corrigir as atividades que eu passei na segunda-feira passada, que assim como na matemática, eu quero ir fazendo as correções para ir reforçando o conteúdo, tirando as dúvidas. Acompanhe as correções com bastante atenção. Se vocês tiverem feito em algum caderno, observem onde vocês erraram. Se quiserem, podem me ligar pelo WhatsApp ou me mandar mensagem para tirar dúvida comigo de alguma coisa que ainda não ficou bem esclarecida, tá bom? Fiquem atentos à correção aí, que hoje eu vou passar umas atividades do caderno 2 da apostila. Então, vocês precisam compreender bem para fazer as atividades, tá bem? Se quiserem parar a apresentação para pegar as atividades. Pessoal, o número 1 está perguntando qual é maior. Aí na letra A tá um ângulo agudo ou um ângulo reto. Gente, eu não falei com vocês que o ângulo agudo, ele mede menos de 90 graus e o ângulo obtuso mede mais de 90 graus? E que o ângulo reto mede 90? Então, se o agudo mede menos de 90, aqui o maior é o ângulo reto, tá bom? Aqui, o reto ou o obtuso? O obtuso não é o que mede mais de 90 graus? Então, aqui o maior é o obtuso. E aqui, se o agudo tem menos de 90 e o obtuso tem mais de 90, então o obtuso é sempre maior que o agudo, tá? No exercício número 2, observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e tronco formam vários ângulos. Classifique-os como retos, agudos ou obtusos. Gente, o tronco do corpo dele é formado por 4 ângulos retos. É um retângulo, tá vendo? Então, olha a abertura do ângulo reto aqui. E olha o braço dele. Para ser um ângulo reto, tinha que estar acompanhando o tronco dele. Então, esse ângulo aqui está bem maior que um ângulo reto. Então, ele é obtuso. Aqui também, para ele ser reto, ele tinha que estar aqui. Está mais para cima que um ângulo reto. Então, esse também é obtuso. Agora, na letra B, para ser reto, tinha que estar aqui, seguindo o ombro dele. Está mais fechado, não está? Então, esses dois ângulos aqui são agudos, porque estão menores que um ângulo reto. Agora, olha a letra C. Não está acompanhando os ombros dele? E eu não falei que aqui os cantinhos são ângulos retos? Então, aqui os braços dele formam ângulos retos, dos dois lados. Aqui, olha, estão para cima. Olha a abertura. É maior do que isso aqui, não é? Esse cantinho aqui do ombro dele. Então, os dois são obtusos. Toda vez que a gente tem esse quadradinho aqui, é o símbolo do ângulo reto, tá? Aqui o braço dele está formando um ângulo reto. E tá vendo que aqui o braço dele está mais para baixo? Então, é um ângulo agudo. Então, a gente pode associar. Quando ele está com os braços para cima, são ângulos obtusos. Para baixo, agudos. E na horizontal, retos, tá? Pessoal, o exercício número 3 pediu para a gente observar os ângulos que estão desenhados aqui e as medidas que a gente tem aqui dentro dessa reguinha. Então, pediu para vocês estimarem a letra que acompanha o ângulo e a medida a ele correspondente, conforme o exemplo. Eu dei o exemplo que o ângulo A mede 85 graus. Então, a gente já pode eliminar esses 85 graus aqui. Eu vou tirar que ele não já foi usado para a letra A. A letra B, gente, olha só, ela não é menor que 85. Então, se ela é maior que 85, observando pela abertura da A, então a letra B vai ter que ser 120 ou 145. Agora, observe o tamanho dessa abertura aqui e olha essa abertura aqui.
Essa está menor que essa. Então, a letra B vai ser 120 graus. Eu vou colocar da cor do ângulo a medida referente, tá? Então, a letra B, 120 graus. A letra C tá mais fechada, mas a gente tem dois aqui mais fechados. Qual que é o menor, o C ou o D? O D, não é? Ele não tá menorzinho? Então, os menores eu tenho 30 e 45. Se o D é menor que o C, então o C vai ser 45. E o D vai ser 30. Agora, o que sobrou? O 145. Então, o 145 é a medida da letra E. Tá bom? Então, vamos classificar aqui para reforçar essa matéria. Esse ângulo aqui, se ele mede 85 graus, ele é agudo. Por quê? Porque mede menos de 90. Esse aqui, 120, então ele é obtuso, mais de 90. O C, 45, agudo, menos de 90. O D, 30, agudo também, porque tem menos de 90. E o E, 145, obtuso, porque tem mais de 90 graus. Observem as aberturas dos ângulos agudos e as aberturas dos obtusos. Pensem no braço do menino, no movimento do braço do menino. Braço mais levantado, ângulo obtuso. Olha a abertura do braço. Aqui é como se ele tivesse com os braços abaixados, os ângulos agudos. Gente, o número 4 pediu para indicar todos os ângulos retos da figura. Lembrando que o ângulo reto mede 90 graus. Então, eu vou juntando as medidas, ó, 30 mais 28, 58, mais 32, 90. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo reto, AOD. E também eu posso pensar o seguinte, a semirreta OD não está na vertical certinha e OA no horizontal? Então, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo do ângulo reto. AOD é reto. Seguindo por essa lógica, então vamos olhar o DOG. Ó, o D está na vertical e o G na horizontal. Se eu somar 32 com 26, 58 com 32, 90. Então, o DOG também mede 90 graus. Agora, vamos olhar os outros, porque eles podem estar inclinados. Vamos ver BOD. Vamos somar para a gente ver. 28 com 32, 60 com 32, 92. Passou. Vamos ver COF. 32 com 32, 64. 64 com 26, 90. Então, aqui também eu tenho outro ângulo reto, ó. COF. Não, deixa eu arrumar que esse desenho ficou muito feio aqui. Eu tenho um ângulo reto aqui também. Então, nós temos nessa figura 3 ângulos retos. Quais são eles? AOD, DOG e COF, tá? Porque se eu somo a medida, tem que dar 90 graus. E todos eles juntos são um ângulo raso ou de meia volta. Por quê? Eu tenho 180 graus aí. Se eu somar todos esses ângulos, eu vou ter 180. Ou só de eu olhar para a figura, se eu tenho uma linha reta, eu tenho um ângulo de 180 graus, tá? Tô colocando aqui, gente, mas infelizmente a letra não fica boa, tá? Então, esse é isso aí. Gente, o número 5, eu coloquei uns retângulos aqui, daqui a pouquinho eu vou explicar o objetivo. Na letra A, pediu para identificar os pontos em que a enfermeira muda de direção. Gente, se ela estava andando aqui em linha reta,
e virou, ela mudou de direção. Então, nos pontos B, C, D, E, F e G, ela muda de direção. Agora, identifique os pontos em que as mudanças de direção é de 1/4 de volta, em que há mudança de direção. Pessoal, vamos lembrar, uma volta inteira são 360 graus, meia volta 180, 1/4 de volta 90 graus. Então, o objetivo desses retângulos que eu coloquei aqui é porque o retângulo, os 4 cantos são ângulos retos. Por isso que eu peço assim, usem o canto da folha de caderno. Se encaixou, mede 90 graus. Então, esse retângulo aqui está representando a folha do caderno. Se eu coloco a folha do caderno aqui, tá vendo que vai encaixar direitinho? Se aqui é 90, então essa parte lilás também mede 90. Porque os dois lados tem que ser 90 para dar 180. Então, aqui mede 90 no ponto B. No ponto C também, olha, encaixou direitinho. Então, essa parte lilás também mede 90. Agora, olha no ponto D. Vamos comparar a inclinação aqui e a inclinação que deveria ser para ser 90 graus. Então, essa inclinação aqui não é de 90. Aqui também, tá vendo que ultrapassou? Também não é. Aqui quase foi de 90, mas tá vendo que ficou um pouquinho fechado? E o G cobriu a reta, porque se vocês olham para o de vocês aí, tá aqui a reta, tá? Então, B e C tem 1/4 de volta. Agora, a mudança de direção menor que 1/4 de volta. Como eu disse, se eu fosse olhar aqui para dar 90, não tinha que estar aqui em linha reta. Aqui está menos de 90. Agora, olha só aqui, ultrapassou, tá vendo que sobrou? Então, aqui é mais de 90. Aqui, como eu disse, é um pouquinho menos de 90. E no G é bem menos, porque a linha está aqui de baixo, ela está por aqui mais ou menos. Eu cobri ela com esse retângulo. Então, os pontos que a mudança de direção é menor que 1/4 de volta, vai ser D, F e G. Tá bem? Usem sempre uma folha de caderno, que se a folha encaixou é 90, se ficou menor que o canto da folha é menos de 90 e maior que o canto da folha é mais de 90 graus. Pessoal, por hoje é só. Vou deixar umas páginas da apostila para vocês fazerem. Beijinhos e até a próxima aula.